Muito bem, seja todos muito bem-vindos aqui ao canal do Dr. Fórmula. Hoje nós vamos falar da aula 24. Bom, nós estamos construindo aí uma sequência de aulas, vamos chegar na aula 35, que vai ser nossa última aula. Eu sou o Dr. Fórmula Donizete Campos, sou farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas e também em prescrição personalizada. E sou pesquisador e educador em neurociência aplicada à saúde, comportamento humano e também à formação de hábitos. Então, saúde não é apenas fazer uso de fórmulas e medicamentos, enfim. Na verdade, medicamento nunca é muito saudável. O ideal é que você equilibre a sua saúde. A gente fala também de comportamento. E na aula 24, vamos falar de mentalidade de longo prazo e também legado. Agora, como o cérebro aprende visão de futuro e por que tanta gente viva presa ao imediato? Então, os seres humanos, na verdade, estão presos ao imediatismo. Bom, antes da gente então começar essa aula de número 24, eu quero que você volte comigo lá na aula 23, naquilo que nós construímos, então, naquela aula maravilhosa, porque talvez agora você esteja começando a perceber que crescimento verdadeiro não acontece em intensidade curta, acontece em repetição longa. Ou seja, fazer todos os dias, ser consistente, ter ali cadência em tudo que faz. E na aula passada, então, nós entendemos como nasce a autodisciplina, né? Nós entendemos que consistência é treinamento neural. E talvez seja seja uma das frases muito importantes e muito forte também lá da aula 23. Que legal! Então vamos todos aí para essa aula 24. Agora, deixa eu te falar, a verdadeira transformação, ela não começa quando o cérebro aprende que continuar é mais importante do que sentir vontade. Mas agora surge então uma pergunta extremamente importante que eu gostaria que você prestasse atenção. Porque tantas pessoas vivem apenas para o imediato e poucas conseguem, então, construir visão de longo prazo. Se a gente for pegar a história, somente 3% da população consegue, então, chegar ao seu alto nível de prosperidade, porque elas entenderam que é a constância que constrói e não o imediatismo. Talvez hoje também você esteja entendendo uma das maiores diferenças entre sobrevivência e construção, né? Que é a visão dessa constância a longo prazo. E isso é extremamente profundo e a gente precisa guardar isso, porque o cérebro humano, naturalmente, ele já busca recompensa rápida, aquela famosa dopamina rápida. Então tudo é para ontem, né? Tudo é para ontem. Quer prazer rápido, resultado rápido, alívio rápido, validação rápida. Olha quanta coisa que o nosso cérebro busca. Mas a construção de legado existe uma outra coisa. Exige suportar o presente agora, pensando no futuro. Então exige plantar sem colher imediatamente. Porque se você fizer uma reflexão rápida, você não tem a laranja plantando hoje e amanhã você já tem a laranjinha ali. Não, você precisa respeitar o processo do crescimento dela. Então, exige permanecer mesmo quando o resultado ainda não apareceu. O bambu também, sabe que ele demora ali anos para ser arraigado. Depois, em semanas, ele cresce até 25, 26 metros. Agora, pensa comigo aqui uma coisa importante. Quantas pessoas hoje, na verdade é uma pergunta, quantas pessoas hoje abandonam projetos porque não deu resultado rápido? Agora, deixa eu lembrar que nas aulas anteriores e em outras falas minhas, que o sucesso ele começa invisível. As pessoas começam a mudança, mas desistem cedo demais. Começam a construção, mas param antes da consolidação. Percebe como isso é forte, é profundo? Então, o seu sucesso, você não vai, ele é invisível. Então as pessoas elas não conseguem porque elas não vê o que está acontecendo e desiste. Talvez hoje também alguém esteja entendendo que o cérebro moderno ele foi treinado para velocidade, mas crescimento verdadeiro exige profundidade e também tempo, como a gente falou nas outras aulas. Tem que respeitar o processo.
Porque o sucesso, o crescimento, ele é invisível, não tem palco, não tem aplauso, não tem motivação, não tem nada. Então, quem vive apenas buscando resultado rápido, dificilmente constrói algo forte o suficiente para permanecer. Isso é bem complicado e às vezes demora anos, ok? Às vezes demora anos. Quase sempre. Eu sempre falo que o meu platô ele só foi rompido depois de 17 anos. E isso é extremamente importante. E foi uma construção invisível. Não tinha ninguém ali aplaudindo, não tinha palco. Porque o cérebro emocional, ele quer recompensa imediata. Você quer trabalhar hoje, mas já quer ter o teu salário amanhã. E não é assim que funciona. São 30 dias para você poder receber. Mas o córtex pré-frontal, que é uma região ligada ao planejamento, à racionalidade, que é aquela capacidade de decidir com lógica e também direcionamento, ele consegue enxergar consequência futura. Porque ele é o cérebro do planejamento. Só que cuidado, ele cansa, né? Lembra que o cérebro ele não armazena energia. Talvez aqui também esteja uma das maiores guerras internas do ser humano. O sistema límbico, ele quer prazer imediato. O sistema límbico é onde a maioria das pessoas vivem. O córtex pré-frontal é diferente, ele busca construção de longo prazo, ele faz planejamento. E quando a pessoa vive apenas reagindo emocionalmente, o imediato domina a direção. E aí você não consegue construir nada. E aqui fica um ponto muito importante que eu quero deixar para você. Tá? Então, deixa eu aprofundar isso, então, ainda mais aqui com você. Mentalidade de longo prazo não nasce naturalmente. Ela nasce no planejamento. Ela é construída. Então, a mentalidade de longo prazo ela é construída. Eu sei que às vezes dá desespero, você fica ali preocupado. Quando você entra no desespero, você está no seu sistema límbico, sistema emocional. Então, isso muda completamente a forma de enxergar pessoas consistentes. Porque muita gente olha alguém disciplinado durante anos e imagina que aquela pessoa simplesmente tem força mental. Na verdade, não. Ela construiu isso, ela foi disciplinada, ela reorganizou o seu cérebro. Mas a neurociência ela mostra algo muito mais profundo com relação a isso. Quando a pessoa olha aquela pessoa disciplinada e acha que nasceu do nada. O cérebro, ele aprende a tolerar, o cérebro, ele aprende a tolerar, espera quando é treinado para a construção contínua. Então ele tolera primeiro. E a neuroplasticidade, estou sempre falando aqui, isso para fixar mesmo, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar conforme repetição e experiência, fortalece circuitos de permanência, circuitos neurais. Mas lembra que não é só fortalecer o circuito, você tem que ter sinapse também. Porque os gânglios da base, ele automatizam essa repetição organizada. Gânglios da base é uma região do cérebro responsável por essa repetição. E aos poucos o cérebro então, ele aprende a sustentar direção sem precisar de recompensa imediata constante. Então é isso que acontece. Então, se você respeitar o processo, se você respeitar o método no qual você está inserido, e no nosso caso nós estamos falando do método FDC HH Hora de Honra, então você vai conseguir chegar lá. Porque o cérebro amadurece quando aprende que nem toda recompensa precisa ser instantânea. Ok? Então, nem toda recompensa precisa ser instantânea. Agora, olha como isso aparece na nossa vida real. Como isso acontece na nossa vida do dia a dia. A pessoa, ela quer saúde, mas vive pensando apenas no prazer imediato da alimentação. E não é assim, é um processo. Então você vai construindo isso na sua vida. Ela quer crescimento financeiro, mas vive presa ao consumo impulsivo, vive presa ao medo de construir. Quer paz emocional, mas alimenta a ansiedade diariamente. Não tem como. E lembra-se, ansiedade ela é controlada. Existem fórmulas que eu desenvolvo para ajudar. Aí você precisa aprender a controlar isso. Construir, então, vive ali no emocionalmente, ela vive todo o tempo aprisionado ao presente. Você percebe? Ela fica todo o tempo presa ali. Talvez hoje também alguém esteja entendendo que visão de longo prazo exige aprender a suportar processos silenciosos.
Pegou a fórmula? Visão a longo prazo, você precisa suportar os processos silenciosos. Porque toda construção forte passa primeiro por uma fase invisível. Ou seja, não tem ninguém ali, não tem palco, não tem alguém falando, vai lá, não, 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 não. Pelo contrário, você vai ser criticado ou criticado o tempo todo. Essa é uma das 8 formas para o crescimento, que é a permanência. A gente está sempre falando de permanência e ela está lá nas 8 formas, porque quem não suporta o processo raramente vive consolidação. Você tem que suportar o processo, senão não vai consolidar. E não ficar rolando. Existe um ditado antigo que fala assim: pedra que muito rola não cria raiz. E Jesus falava muito sobre a semente, como plantar a semente, regar essa semente, para você ver o crescimento. Olha como isso é profundo. Jesus já falava isso nas suas parábolas, contava lá. Bom, então a semente, ela não cresce imediatamente. Existe um tempo invisível, como a história do bambu, da fábula do bambu. Né? Durante anos ele está arraigando, depois ele cresce, em semanas rapidamente chega aí a 26 metros. Então existe um processo silencioso, existe desenvolvimento interno antes da manifestação externa. E se a gente for olhar as narrativas bíblicas, Salomão ele falava sobre prudência. A prudência, gente, nada mais é do que a capacidade de agir com sabedoria e antecipação. E tem mais, vamos evoluir um pouquinho na narrativa bíblica. Paulo ele falava sobre perseverança, a gente já falou em outras aulas aqui. E hoje a neurociência ela mostra exatamente isso. O cérebro ele pode aprender visão de futuro através da repetição organizada. E o método FDC-HH, hora de honra, o DFDC 6 em 8 emagrecimento, é justamente isso. É por isso que ele funciona. E isso é extremamente poderoso, porque para emagrecer não é só a canetinha, você precisa treinar aqui. E isso a gente fala no DFDC 6 em 8 emagrecimento. Porque significa que direção ela pode ficar mais forte do que impulsividade. Então, quando você tem a direção, ela é forte, mesmo sendo uma circunstância que não seja favorável naquele momento. Quem aprende a suportar o invisível começa lentamente a construir algo que permanece. Olha como é forte isso. Então você precisa aprender a suportar aquilo que você não está vendo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre falo aqui essa história porque ela é muito forte para mim. Aos 15 anos, ninguém enxergava o futuro olhando para aquele momento. Eu lembro quando eu cheguei na rodoviária de São Paulo, aquele monte de saco, não tinha nem mala para carregar as coisas. Então as pessoas enxergavam o resultado pronto, mas quase nunca enxergam construção longa. Ela enxerga a minha vida hoje, mas não entende que eu nasci lá no Paraná, com 6 anos de idade, numa situação totalmente extrema. Não enxergam os anos de repetição, os dias difíceis, a disciplina silenciosa e também o trabalho árduo e também a permanência. No meu caso, eu tive ali ao longo de 17 anos para romper a minha bolha, romper o meu platô. Mas é exatamente ali então que nasce o legado, começa, na verdade ali o legado ele começa a ser construído. Talvez hoje muita gente queira viver reconhecimento sem aceitar o processo necessário para construir o reconhecimento e fica ali todo o tempo achando que a sua vida é um mar de rosas e não é, e nunca foi construído. Só que não existe legado, gente, sem tempo. Precisa dar tempo ao tempo. Não existe crescimento forte sem continuidade. Precisa haver continuidade para ter um crescimento forte. Então não existe uma construção sólida baseada apenas em emoção momentânea. Eu sei que às vezes dá desespero, mas se você entender que você precisa fazer todos os dias e se manter constante e permanente. Agora, deixa eu tocar em um ponto extremamente importante. O cérebro humano sofre quando vive apenas no imediatismo. Aí ele sofre. Porque o imediato, olha só que forte isso. O imediato, ele é totalmente instável. Ele não é estável. Pegou essa forma? O imediato, ele é totalmente instável. Hoje anima, amanhã desanima. Hoje quer, amanhã abandona. Hoje começa, mas amanhã desiste. Percebeu? Olha, percepção é algo muito importante, porque às vezes a gente vive somente no automático e não percebe a vida que a gente está vivendo.
E é isso que acontece com a maioria. Talvez hoje alguém esteja também entendendo aqui nesta aula, porque tantas pessoas vivem emocionalmente cansadas, porque nunca desenvolveram, sabe o quê? Estabilidade interna. E isso é extremamente forte. E essa talvez não, essa é outra das 8 fórmulas para o crescimento, que é a direção. Eu sempre falo, não importa o momento que você esteja vivendo. Tá bagunçado? Tá. Mas tem direção? Qual a direção? Para onde você quer ir? Porque direção reduz os efeitos das oscilações emocionais, quando você sabe para onde você quer ir. Quem tem direção clara sofre menos influência do impulso momentâneo. Quem tem direção clara sofre menos com o impulso momentâneo. Quem vive apenas pelo emocional do momento dificilmente sustenta a construção de longo prazo. Então, esquece essa questão de motivação. A motivação é você próprio. E quando você constrói, tem uma construção interna, o fator externo não vai influenciar na tua vida. Porque não importa como esteja o tempo, você vai continuar fazendo. Agora, pensa aqui comigo. Quantos projetos morreram não por falta de potencial, porque você tem potencial, mas por falta de permanência? Porque você não entendeu ainda ou não entendeu naquele momento que tem que ter permanência. Quantas pessoas abandonaram construção porque o resultado demorou mais do que imaginava? Quantas pessoas desistiram do ouro quando faltava apenas alguns metros para poder alcançar o veio novamente? Talvez hoje você esteja também entendendo que o crescimento verdadeiro exige maturação. Tem que ter maturação, senão não há crescimento. Tempo necessário para amadurecimento e também consolidação. Isso muda tudo. Não é começar um negócio hoje e já ter o resultado amanhã. Não é começar a academia hoje e já emagrecer ou ganhar massa muscular amanhã. Porque o cérebro moderno, ele quer velocidade, ele quer imediatismo. Mas legado exige profundidade. Então você precisa aprofundar naquilo que você está fazendo para que você construa o seu legado. Então exige repetição silenciosa, exige permanência, exige direção e também exige execução contínua. Agora, olha só, deixa eu abrir algo aqui, um parênteses muito importante para que você entenda nessa aula. Ah, mas antes, espera lá. Se essa aula, se essa aula estiver fazendo sentido para você, então vamos já compartilhar essa aula com alguém? Já compartilha, porque talvez exista alguém perto de você vivendo aprisionado ao imediatismo, sem perceber que construção forte exige visão longa. E não é o diploma que vai te definir, não, que você estudou. É aquilo que você entendeu, aquilo que você aplicou, é aquilo que você repetiu. É isso que vai te definir. Ah, eu fiz faculdade em Harvard, fiz faculdade não sei aonde. Enfim, não é isso que vai te definir, não. O que você aplica, repete. Agora aproveita também para se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal, tá? Porque toda segunda-feira, durante 35 segunda-feiras, às 20h18, nós estaremos aprofundando essa construção dentro do Arquiton. Lembrando que nós já estamos na aula 24. E deixa aqui também seus comentários, porque hoje, em qual área da sua vida você mais precisa desenvolver visão de longo prazo? Na saúde? Vai escrevendo para mim. Na espiritualidade, saúde, espiritualidade, na sua parte financeira, no financeiro, para construir uma vida de liberdade, no seu emocional, no seu relacionamento, aí você que é casado, que é casada, enfim, na sua construção profissional. Porque talvez sua resposta também ajude outras pessoas. Olha só, talvez a sua resposta ajude outras pessoas. Então é muito importante você escrever aqui para mim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos conectar tudo isso que nós falamos até aqui lá no DFDC, determinação, foco, disciplina e crescimento. Porque a determinação, ela inicia, o foco, ela vai te direcionar. E a disciplina sustenta tudo aquilo. E o crescimento vai consolidar. Mas tudo isso exige visão de futuro. Talvez aqui você esteja entendendo também outra das 8 formas para o crescimento, que é a permanência que a gente vem falando aí ao longo de outras aulas. Porque o crescimento, ele não acontece apenas
no entusiasmo inicial. Eu vou começar a academia. Tá, mas você não permanece, o que adianta? Existe no terceiro dia? Isso acontece na capacidade de continuar construindo mesmo sem resultado imediato. Porque a maioria, ela desiste porque ela não vê o resultado. E aqui entra então o HH, hora de honra. São 55 minutos de foco e 5 minutos de ajuste. Doutor Fórmula, onde aplicar isso? Em qualquer lugar da sua vida. Eu, por exemplo, na minha empresa, eu aplico no setor de fechamento, no setor de produção. Isso não é apenas produtividade, isso é treino de longo prazo. Com o tempo, isso vai virar automático. Agora, existem pessoas que estão arraigadas em hábitos antigos que você vai ter um trabalho um pouquinho mais consistente ali com essa. Porque ensinar o cérebro a sustentar construção é fundamental. Isso continuar mesmo quando o resultado seja invisível. Porque quando você está mudando, construindo, você não vai resultado. E lá no livro do Stephen Covey, lá no Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele fala sobre esses princípios. O Ryan Holiday ele fala também no seu livro O Ego é Seu Pior Inimigo, sobre resistência emocional e também paciência estratégica. E isso você vai lendo, usando como base e construindo a sua vida. Eu lembro que Napoleão Hill, na verdade, falava também sobre propósito definido. É importante você ter o seu propósito definido. O que eu quero para a minha vida, né? E hoje a neurociência ela mostra que o cérebro ele pode sim aprender e também a sustentar a direção mesmo sem a recompensa imediata constante. Então ele consegue construir mesmo você não tendo aquela dopamina rápida. Isso é extremamente forte e poderoso para a tua vida quando você entende isso. E hoje talvez também você esteja entendendo que que não está apenas construindo resultado, está construindo um legado. Agora, qual legado você quer deixar? E isso é Arquiton, que é a construção do seu próprio destino, porque Arquiton é isso, é você construir seu próprio destino, entendendo toda essa questão das camadas cerebrais, entendendo o reptiliano, entendendo o sistema límbico e entendendo também o córtex pré-frontal. Quem aprende a construir pensando no longo prazo, deixa de viver apenas para sobreviver e também começa a construir algo capaz de permanecer. Então, na aula 25, nós vamos aprofundar algo extremamente mais poderoso e que vai aí cada vez mais fazendo sentido para você. Nós vamos falar de como nasce a força emocional e por que algumas pessoas quebram diante da pressão e como construir resistência psicológica capaz de sustentar direção mesmo em ambientes difíceis. Né? Vamos entender que o ambiente ele molda a sua identidade. É fundamental o ambiente onde você vive e onde você está ali tentando mudar a tua vida, mudar a sua identidade. E você vai entender também como o cérebro reage à pressão, como nasce a resiliência, que é a capacidade de suportar adversidades sem perder a direção, e como transformar também dificuldade em fortalecimento. Mas isso é um assunto para a aula 25 que você não pode perder, que vai na próxima segunda-feira às 20h18. Eu sou o Dr. Forma Donizete Campos e eu quero te pedir uma gentileza, salva essa aula, compartilha, se inscreve aqui no canal e participa com a gente dessa construção. E isso, de verdade, eu vim aqui com o maior carinho, com a maior boa vontade, poder te passar isso. Isso também é Arquiton, é DFDC, é HH, isso é espiritualidade, isso é saúde, é trabalho árduo com alta consistência. Vamos ser consistente, autoconsistente para construir alta consistência, na verdade, fazer com alta consistência para ser autoconsistente. Porque você é o arquiteto do seu próprio destino. De novo, eu sou o Dr. Forma Donizete Campos e te espero aqui na aula 25. Até mais.